Marcos, capítulo 10, no versículo 13, diz assim: E trazia as crianças para que tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixa vir a mim os pequeninos, e não impeças, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aleluia! A importância do ensinamento de Jesus quanto às crianças, convidando a ele, pode ser percebido pelo fato desse acidente ter sido registrado 3 vezes. A Bíblia diz, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13, fala sobre isso. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 13, fala sobre isso. Lucas, capítulo 18, versículo 15, fala sobre isso. Os teólogos dizem que quando a Bíblia fala de duas coisas, de dois assuntos, falando de dois assuntos, é porque isso é muito importante. 2 vezes, quando a Bíblia fala daquele mesmo assunto 2 vezes, é porque é muito importante. Aqui fala 3 vezes. Para mim, só bastava falar uma vez, porque o que Jesus fala é a pura verdade. A Bíblia diz que as mães levaram as crianças para Jesus abençoar, para Jesus orar, para Jesus abençoar elas. E os discípulos tentavam atrapalhar. Os discípulos tinham a mentalidade errada sobre as crianças, que as crianças atrapalham o culto. Hoje também tem muitos homens que têm essa mentalidade, que a criança atrapalha o culto, mas a criança não atrapalha o culto. Olha o que a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 7. Estimarás a teus filhos e delas falará, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando e te levantando-te. A Bíblia manda os pais falar de Jesus, falar de Deus, falar da palavra para os seus filhos quando eles estiverem passeando, quando estiverem deitando para dormir, antes de dormir, fale de Jesus, fale da palavra. Quando se levantar, fala da palavra, fale de Jesus. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz no livro de Salmos 148, no versículo 12. Rapazes, donzelas, velhos, crianças, louve ao nome do Senhor. No Antigo Testamento, os rapazes, as donzelas, os velhos, as crianças louvavam a Deus juntos. E aqui Jesus ficou indignado, porque os discípulos não queriam deixar as mães levarem as crianças até Jesus. Quando Jesus viu isso, Jesus ficou indignado. Jesus falou, deixa vir as crianças a mim e não impeças, porque delas é o reino do céu. Se vocês não se tornarem igual criança, vocês não vão entrar no céu. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Aleluia. Uma mãe foi até Billy Graham e perguntou, Billy Graham, qual é a melhor idade para meu filho reconhecer Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador? Billy Graham respondeu, quanto mais velho, pior. Quanto mais novo, melhor. Quem tem essa mentalidade que a criança atrapalha o culto, que a criança não está prestando atenção em nada, está muito enganado. A criança está prestando atenção em tudo. A criança é igual uma esponja. Você pega uma esponja seca e mergulha ela dentro da água e tira, rapidinho. Ela volta cheia de água. Assim é a criança. Ela absorve tudo que você fala, tudo que você faz. Por isso que você não pode falar palavrão perto de criança, fumar cigarro perto de criança, beber perto de criança. Tem pai até que manda a criança acender o cigarro para ele. Dá um colinho de cerveja para a criança.
Aí quando vira um adulto alcoólatra, aí você não pode reclamar. Quando vira um adulto viciado na maconha, no cigarro, você não pode reclamar. Porque ela vai falar, meu pai fumava, você também fumava, você também bebia. Uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de palavra. Então ensina a criança o caminho que ela deve andar. Leva a tua criança para a escola dominical para aprender a palavra de Deus. Aleluia. Porque senão ela vai aprender errado. Na escola. Com os amigos. O diabo está solto. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Se você não aceitou Jesus ainda, saiba que você está no maligno. Você está no maligno é uma coisa. Você ser do maligno é outra coisa. Você está no maligno, você está porque você quer. Porque o convite já foi feito há 2000 anos atrás. Jesus diz assim no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha o convite que foi feito há 2000 anos atrás. Jesus te chamando. Você está no maligno porque você quer. Se você não aceitou Jesus ainda, saiba que você ainda está no maligno. E essa humanidade está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Estar no maligno é uma coisa. Você ser do maligno é outra coisa. Eu fiquei muito tempo na mão do maligno. Viciado, drogado, fumava maconha toda hora, cheirava muita cocaína. Fiquei muito tempo na mão do maligno. Mas um dia eu recebi a palavra de Deus e saí da mão do maligno e hoje eu estou na mão do Deus Todo-Poderoso. Então não se engane. Jesus falou assim, no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então quer dizer o seguinte, não precisa ser muito inteligente. Se você não tem Jesus, você está em treva. Você está andando em treva. Que Jesus disse mais ainda. Jesus disse assim no João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então se você não está no caminho, se você não tem Jesus, você está no caminho, você está fora do caminho, está andando em treva. Jesus não só é o caminho, mas também ele é a luz no caminho. Com Jesus não tem como você se perder. É impossível você se perder com Jesus. Jesus não só é o caminho, mas também ele é a luz no caminho. Então, ensina a sua criança. Fale de Jesus. Leva para a escola dominical. Porque o mundo está aí. Você liga a Cidade Alerta. Você vai ver o que o Satanás está fazendo no mundo. Pedófilo. Está cheio de pedófilo. Cuidado com a internet. Joguinhos. Satanás está solto. Está fazendo arruaça nessa terra. Vigia. Cuidado com o que você está vendo. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.